Abra comigo a sua Bíblia, querido. Livro de Juízes, amém? Abra comigo em Juízes, sétimo livro da Bíblia, amém? Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos ler o capítulo 13. E depois nós vamos ler um versículo do capítulo de número 16. Amém? Aleluia. Você encontrou, querido? Todos encontraram essa noite, amém? Juízes, capítulo de número 13. O verso 1 diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Agora o capítulo 16. Capítulo de número 16. Verso de número 17 diz assim: Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Amém, querido, até aqui. Pode se assentar em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Aleluia. Senhor e Rei, reina sobre as nossas vidas. Nos dá entendimento, ó Pai, para que nessa noite nós possamos ser pelo Senhor, ó Pai, tocados, e que esta palavra possa nos edificar, possa nos exortar e nos consolar, para que nós possamos ser uma geração alinhada com os Teus projetos, com os Teus princípios, com a Tua verdade. Uma geração, Deus, que vai ter uma visão real daquilo que o Senhor tem para ela. Nos ajude, Senhor Deus, nesses dias, para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. E te glorifico e te exalto, Pai, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor é bom em todo o tempo, Deus. E às vezes nós não sabemos como agradecer. Vem, Senhor Deus, e contempla hoje o rosto do Teu ungido. Contempla hoje o rosto daqueles que Te amam. Estenda sobre nós, ó Pai, a Tua boa mão essa noite. Esteja com os Teus olhos atentos sobre nós.
esteja com os ouvidos prontos a nos ouvir, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas falhas. Reconhecemos, Deus, que temos deixado tanto a desejar quanto aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Cumpre hoje, Pai, segundo o Teu querer, em nossas vidas. Isto é o que nós te pedimos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. E amém. E amém. Amado, Deus é bom em todo tempo, amém? Mas de fato, existem coisas que vão, dentro da história de Israel, nos ensinar que nem sempre o homem ele sabe ser grato a Deus pelo que Deus faz. Nem sempre nós vamos conseguir retribuir à mesma altura aquilo que Deus tem nos dado. A gratidão, ela não é apenas um sentimento de alguém diante de um Deus para agradecê-lo. A gratidão é uma atitude que nos leva a reconhecer Deus em todo o tempo. A gratidão se perde quando nós não damos o valor às coisas que Deus tem realizado em nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos render graças em todo o tempo. Devemos agradecer em todo o tempo. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Em tudo dai graças. É incrível como a gente valoriza quando a gente perde. Parece que Deus tem feito tanto pelas nossas vidas. E quando a gente para e não consegue valorizar o que Ele está fazendo, então a gente não o consegue reconhecer em nossos caminhos. A gratidão, ela está nesse campo de reconhecimento. A minha atitude de reconhecer que Deus é bom já é a minha atitude de ser grato. Quando eu deixo de agradecer, eu também deixo de valorizar. É por isso que nós temos insistido nisso. Agradeça pela tua família todos os dias. Agradeça pelo seu emprego, agradeça por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amado, o caminho mais rápido que vai te conduzir a lugares mais altos ainda é a gratidão. Existem alguns motivos pelos quais eles me levam a estar na igreja, me levam a servir a esse Deus, me levam a honrar a Deus em todas as áreas da minha vida. A obediência, ela me conduz para um caminho de bênção. A gratidão me mostra que Deus é bom, eu devo reconhecê-lo. A fidelidade me motiva a entender que nele não há sombra de variação. Por mais que eu seja falho, ele permanece fiel. Nós temos uma geração muito parecida com esta geração. Geração de Sansão. Acredite você ou não, todas as histórias da Bíblia, sejam elas de sucesso ou de fracasso, elas só estão na Bíblia por duas razões. Primeiro, para nos ensinar, querido, sobre confiabilidade, crédito, reestruturação, liderança, posicionamento. E segundo, elas estão na Bíblia para nos mostrar também sobre a falta de crédito que algumas pessoas vão ter por não se manter naquilo que Deus falou com elas. É incrível como a credibilidade de alguns líderes e de algumas pessoas que Deus levantou elas na Bíblia, não só nos seus dias fez com que fosse feito algo maravilhoso para aquela geração, mas também ficou um legado. Por mais que alguém pudesse não entender toda a projeção do ministério de Moisés, ele teve um legado. Josué deu seguimento ao que Deus começou através de Moisés.
É incrível como gerações que estão no posicionamento que Deus levantou conseguem mostrar para outras gerações o que Deus está fazendo. Mas Sansão é esse líder que não teve sucessor. Sansão não tem alguém como Elias tinha Eliseu. Sansão não tem alguém como, a princípio, Eli tinha Samuel. Davi tinha seus sucessores, seus filhos. Jesus tinha os discípulos. A escola de profeta nasce quando alguém entende que era necessário alimentar uma geração, para que não faltasse vocação para corrigir os erros de uma nação. Alguém acreditou tanto no discipulado que, nos dias de Eliseu, alguém disse: vamos construir uma casa de profeta. Um lugar onde nós vamos lidar com as consequências da vida. Vamos tratar as feridas. Vamos entender o que Deus está falando. Vamos buscar a face dele. E vamos sair de encontro ao que está errado. Amado, discipular é tão importante que a Bíblia fala que durante 40 anos Israel está entregue à mão dos filisteus. Porque não houve ninguém preocupado em gerar. É incrível como Sansão decide andar sozinho. Ele não tem ninguém. Ele não tem tempo para ensinar ninguém. Ele não tem tempo para falar com ninguém. Ele não tem tempo para ouvir ninguém. Tudo que ele aprendeu dos seus pais, tudo que ele ouviu sobre ele tinha suas convicções. Ele sabia quem ele era, nazireu de Deus. Ele sabia que ele não podia ser dado ao vinho, aos prazeres da carne. Ele não podia ter um casamento com uma estrangeira. Ele não podia, nem mesmo, pisar fora dos termos estabelecidos por Deus. O seu chamado era para proteger os filhos de Israel. O seu chamado era para liderar Israel em batalha. O seu chamado e o seu nascimento já mostram que Deus havia gerado novamente uma expectativa de esperança no coração dos homens. O nascimento de Sansão na antiga aliança é um dos nascimentos mais conceituados. A Bíblia diz que foi um milagre. A sua mãe não acreditou. Manoá ficou maravilhado pelo testemunho que disse: um anjo me apareceu e me disse que esse menino vai ser o libertador de Israel. Sansão é forte. O Espírito de Deus está sobre ele. Mas é incrível como que Sansão ele vai negociar com a vocação que ele recebeu. Ele não tem ninguém para corrigir ele. Então ele vai se dar aos prazeres da vida. Ele vai se tornar um homem impetuoso, inconstante, melancólico, emocionalmente e impreensível, um homem com complexos. Um homem que não vai seguir aquilo que Deus falou para ele. Um homem que vai tomar suas próprias decisões. Um homem que não tem tempo para parar para ouvir a Deus. Ele vai desfrutar da sua vocação. Ele vai desfrutar do dom que ele tem. A Bíblia diz que ele vai se afamar pelo dom que está sobre ele. Ele vai ficar famoso. Ele vai crescer. O seu nome vai ser conhecido dos filisteus. Todo mundo vai dizer: Sansão é o nosso herói. Ele vai aproveitar isso. E ele vai permitir que as suas fraquezas se tornem evidentes. Amado, leões são fortes. Leões são rápidos. Leões são insensíveis. Leões são ferozes. Mas quando estão sozinhos, se tornam presas mais fáceis. O leão não é o animal mais forte, não é o animal mais rápido, mas a sua fama no reino da selva continua dizendo que ele é o rei. Mas um leão sozinho pode ser facilmente
derrotado. Os perigos de não guardarmos a vocação e o dom de Deus nos fazem fracos. Isso é evidente, uma vez que o nosso caráter se corrompe. Nada mais fará sentido. As pessoas vão aceitar as suas falhas. As pessoas vão aceitar que você, por ser humano, você vai errar. Mas as pessoas não podem aceitar quando o seu caráter se corrompe. Isso vai gerar uma certa falta de crédito. Isso vai fazer com que a sua moral se reduza. E as pessoas não vão confiar mais em você. É incrível como as ações de pessoas que não estão diante daquilo que Deus falou com elas, estão se aproveitando o máximo da sua vocação. Se tornam ações impulsivas. Se tornam vencidos pelas suas fraquezas. E no fim das contas, o pecado consome tudo aquilo que parecia ser puro. Amado, há um jogo muito perigoso, chamado Dalila. Há um jogo muito perigoso, quando alguém que não pode ser dado ao vinho se entrega a ele. É um jogo ao qual você pensa estar dominando ele. Você sempre pensa estar no controle. É incrível como a gente acredita ser capaz de controlar essa vida de erros e de falhas. É incrível como há pessoas que negociaram nesse jogo da vida, usando mal os seus dons, a capacitação que veio do Espírito, receberam de Deus uma vocação, são possuidores de uma enorme força e uma unção divina, mas consideram isso natural. Levaram as coisas em um sentido natural. Eles passaram a dominar a vocação. Pastores que um dia não sabiam pregar e quando entenderam como se prega, eles começaram a brincar nos púlpitos. Missionários que depois que descobriram que demônio é expulsado em nome de Jesus, começaram a brincar com a sua autoridade. Começaram a chamar os demônios à frente e a entrevistá-los. Depois a libertar as pessoas, como se isso fosse suficientemente o Evangelho dos nossos dias. Amigo, o Evangelho é uma verdade libertadora. Ninguém precisa ser liberto apenas por manifestações possessivas de demônio. Vai ser liberto pela verdade. A única verdade que liberta, segundo Jesus, é a que Ele proclamou: eu sou a verdade. E se Ele vos libertar, se o Filho vos libertar, então sereis livres. O conhecimento que eu tenho me liberta de tudo que tenta me prender. Quando você descobre que o que você está vivendo pode ser perigoso, e você tem conhecimento que isso é destrutivo, então você cria um campo de limites e você se afasta. É incrível como o diabo, ele sabe muito bem qual é o território onde ele pode te pegar. Porque o diabo é um cão amarrado, que espera você entrar no território dele para avançar em você. Enquanto você está no território de Deus, ele não pode te pegar. É por isso que nós não temos, abre aspas, tempo para falar com demônios aqui. Nós não temos tempo para convidar o diabo na nossa reunião. Nós não temos tempo para fazer cultos de libertações onde as pessoas vão rolar e vão estribuchar. Nós não temos tempo. Porque o tempo que nós temos é para que vocês mergulhem no conhecimento de Deus e vivam dentro daquilo que Ele tem para vocês. E isso vai manter vocês em segurança. Os limites que uma comunidade estabelece são os limites do conhecimento. Uma igreja sem doutrina é uma igreja sem muros, sem proteção.
Uma vida sem conhecimento é uma vida desregrada. Quando você cresce numa casa onde as pessoas não têm conhecimento de Deus, então você cresce vendo filhos sem regras. Filhos que não sabem quando pode, quando não podem, fazem a sua vontade. Sansão explorou os dons recebidos de Deus e se destinou a libertar o seu povo para a vingança pessoal. Quando um líder usa sua vocação apenas para uma condição pessoal, nós vamos crescer. Eu vou crescer só para provar que Deus é na minha vida. Eles vão ter que me engolir. Quando alguém passa a acreditar nisso, a minha vida vai mudar. E até a minha família vai ter que reconhecer. Não porque essa igreja vai crescer e a gente vai esfregar na cara da outra igreja. Quando as pessoas passam a pensar assim, elas erram, se tornam inconstantes, se tornam fúteis. Não entenderam ainda o propósito de Deus. Homens ungidos podem se transformar em homens arrogantes, por não aprenderem com as suas próprias falhas. Amado, a vida, ela é incrível. Ela é feita de altos e baixos. Até você encontrar um equilíbrio. Até você descobrir que Deus quer que você viva uma vida na graça dEle. Até você encontrar o favor de Deus e decidir parar de retroceder por você mesmo e avançar pelo que Deus tem. Porque quando eu me prendo a mim mesmo, eu retrocedo. Mas quando eu olho para o que Deus tem, eu avanço para o alvo da soberana vocação de Deus. Somente pessoas que se tornam maduras na fé podem descobrir que Deus tem. Não pode ser comparado com aquilo que você está vivendo. Nós não podemos ser pessoas passivas, mas temos que ser ativos. Há pessoas que reagem ao invés de liderarem. Talvez há áreas da sua vida que você continua reagindo ao invés de governar sobre elas. Reagir é tomar uma medida de ação quando algo está te afetando. Reagir é dar um contragolpe quando alguém tenta te golpear. Amado, quando algo vem contra a tua vida, você pode se esquivar. Você pode fazer de conta que não é com você. Você pode continuar a liderar. Jesus disse várias vezes, não vamos de encontro a eles. Não vamos tentar enfrentá-los agora. Quantas vezes ele se colocou em retirada, ele se esquivou de um problema, porque não era a hora ainda de enfrentar ele. Há homens que se desviam dos problemas quando devem enfrentá-los. Sansão enfrentou os problemas durante 20 anos da sua vida, até descobrir em Dalila o conforto do prazer da carne. E se esquecer que o seu chamado não era para estar nos braços de uma mulher, mas era para estar com seus braços erguidos na batalha. O dia que Davi deixou de ir para a batalha, ele se descobriu nos braços de Betseba. Isso foi trágico, uma tragédia. Quando homens que foram chamados para o campo de batalha se esquivam do seu chamado, rapidamente os prazeres carnais os pegam. Há pessoas que são boas, lideram. Há pessoas que são até proativas. Elas conseguem ser incapazes de reagir. Mas eu acredito, amado, que Sansão, ele usa de toda a sua condição de dom para conquistar as pessoas. Mas ele nunca revela quem ele é. Ele não revela a ninguém quem ele é, mas ele continua usando a sua condição de dom para atrair as pessoas e para fazer com que o seu nome seja exaltado. Até aí, tudo bem. Porque em parte,
isso vai honrar a Deus. Que as pessoas vão dizer, Deus é com ele. Mas o dia que ele para, e o seu coração é descoberto, nós lemos isso no capítulo 16, versos 17 e 18, e descobriu-lhe o segredo do seu coração. Amado, o diabo, ele tem um único entendimento. Mesmo sendo um ser inteligente, em corpo de, vou até dizer isso, em corpo angelical, ele é um anjo fora do lugar. Então ele não é um anjo de luz mais, é um anjo de trevas porque está fora do lugar. Ele sabe como trabalhar. Muitas vezes, o diabo trabalhou com muito barulho, estrondos. Mas hoje ele tem trabalhado em silêncio. Há muitas pessoas investindo em vídeos, investindo em projeções de filmes, para mostrar que o diabo está em outra. O diabo, ele aproveitou que dos anos 90 para cá, as pessoas se preocuparam mais em ganhar dinheiro do que ser feliz. Então ele fez isso. Ele ocupou o tempo das pessoas com tudo que elas sempre quiseram ter. Quem não quer ter uma casa boa? Quem não quer ter um carro bom? Quem não quer ter dinheiro? Então isso é uma proposta que vai afastando as pessoas do propósito de Deus. Qual o problema de ter dinheiro, pastor? Nenhum. O problema é o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que amam o dinheiro. Amam tanto o dinheiro que nunca vão ter o dinheiro. O dinheiro está com o povo de Deus. Diga para o seu irmão, o ouro está com o povo de Deus. Os judeus entendem isso. Eles não amam o dinheiro. Eles sabem porque Deus entregou o ouro nas mãos dele. Se você ler a história da perseguição dos judeus, como eles entraram em Portugal, na Europa, em outros países, eles foram convidados, estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos. Uma hora com mais tempo nós falamos isso, talvez na escola de profeta, sobre um período da história onde judeus que não eram judeus, eram uma mistura de raça, começaram a perseguir os verdadeiros filhos de Abraão, sionistas, judeus que não queriam aceitar a separação de Esdras, a separação de Neemias. Eles passam, querido, a entrar nas outras nações pelo ouro que eles tinham. Eles eram convidados. Os reis convidavam eles. Os presidentes convidavam eles. Porque eles traziam ouro. Eles tinham ouro. É incrível como que na história da humanidade, o maior tesouro da humanidade não pode ser descoberto de outra forma. Quando ela olha para dentro dela e descobre que Deus já entregou para ela. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, o tesouro de Deus está escondido em potes de barro. A maior riqueza para Deus não é a riqueza externa, é a riqueza que está dentro de nós. É de dentro que flui o caráter, que flui a adoração. É de dentro que flui o que de fato nós temos de valor. Quando a Bíblia diz em Juízes 16, 22, após dizer o texto que Sansão se tornou alguém que era como um palhaço, alguém que divertia os filisteus. O verso 22 diz, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. É incrível como o dom que nós temos, ele não se perde porque nós erramos. O dom que nós temos não se perde porque nós não guardamos a posição que Deus nos chamou. Amado, todo dom que você tem,
Toda vocação que Deus te deu, ela não deixou de ser tua porque você pecou, porque você errou. Continua sendo sua. O problema, você vai ter que voltar a ver isso crescer na sua vida. Você já estava num nível avançado, mas você fez escolhas e o seu coração foi revelado. E você teve que voltar do zero. Pastor, não fala isso. Falo. Você podia estar lá no 15 e Deus está falando, volta lá no 1 porque você não aprendeu nada. É incrível como Jesus olha para os seus discípulos e fala, Pedro, ainda hoje me negará 3 vezes. Que isso, Jesus? Eu vou morrer por você. E ele morreu, crucificado também, mas ele negou a Cristo. Isso nos ensina que Pedro precisava cair, ele precisava errar. A oração de Jesus denuncia o seguinte fato: eu oro para que quando você cair, a tua fé não seja perdida. Por que Jesus não orou então para Pedro não cair, ao invés para ele não perder a fé? Porque as quedas, elas nos ensinam a valorizar. Quando você cai, você aprende a valorizar. Quando você perde, você aprende a valorizar. Diga assim para você mesmo: as minhas perdas, elas vão me ensinar a dar mais valor no que Deus fez. A mulher tinha 9 dracmas, mas ela gastou um tempo da vida dela buscando a que estava perdida. É incrível como a Bíblia ela demonstra que pessoas que perderam alguma coisa, como o pastor que perdeu uma ovelha, mas ele tinha 99, mas ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma ovelha. Quando nós perdemos algo, nós descobrimos também o valor que aquilo tinha. Há 2 níveis de perda na vida de um homem: quando nós perdemos porque não valorizamos, ou quando nós perdemos sem ser culpados porque perdemos. Aquilo que você perdeu sem ter culpa será restituído naturalmente na sua vida. Logo virá de encontro a você uma nova oportunidade que Deus vai preparar. Mas aquilo que você perdeu porque não valorizou, te prepara, amigo. Haverá uma restituição. O reino de Deus é tomado por esforço. Corra atrás. Vai lá. Que o que você abriu mão pela tua falta de responsabilidade, porque você não guardou, não foi vigilante, não foi sincero, não foi verdadeiro, não se manteve na posição, você brincou com aquilo que Deus fez. Então Deus está falando: Sansão, vai ter que virar moinha, Sansão. Sansão, teu cabelo vai ter que crescer de novo, Sansão. E nesse período, eles vão rir de você, vão zombar de você. É incrível como o homem Sansão agora, a partir do verso 23 do capítulo 16, começa a chorar diante de Deus e a ser algo que ele nunca foi, verdadeiro. E a Bíblia diz que o coração dele estava agora quebrantado. E ele para diante de Deus e fala assim: Senhor, eu clamo e peço, lembra-te de mim. E dá aquela força novamente, só mais uma vez. Mas ainda o pensamento dele é: eu vou me vingar desses filisteus. Sansão abraça as colunas e com a sua força, ele coloca tudo abaixo. E na sua morte ele mata mais do que na sua vida. É incrível como tem pessoas que vão desperdiçar a sua vida inteira e não vão cumprir o propósito, e talvez na sua morte muitas pessoas vão vir a Cristo. De fato, algumas pessoas não precisaram fazer muito em vida, quando o seu sangue foi derramado nos mártires, e o sangue deles se tornaram sementes que regaram as nossas vidas. Alguns historiadores dizem que a força da igreja está no sangue que foi derramado no passado. Era como adubo para os nossos dias. É incrível como nós temos essa capacidade de receber de Deus e não agradecer. Achar que é comum da vida. E Deus, Ele vai te ensinar. O grande libertador agora está preso.
o herói perdeu a sua fantasia. Porque ele era um herói de fantasia. Ele não era aquele herói com a espada na mão. Ele era o Sansão de fantasia. Mas agora, ele vai ter uma transformação no seu caráter. Feche seus olhos. Na responsabilidade que nós temos como ministro do Evangelho, querido, nós precisamos liberar isso sobre a tua vida. Não brinque com aquilo que Deus entregou para você. Não deixe passar o tempo da tua oportunidade. Nós pregamos semana passada, Lucas 19:41. Jesus viu Jerusalém e ficou triste, chorou por ela, porque ela não teve visão da visitação que ela estava recebendo e desperdiçou a sua oportunidade. Não desperdice a oportunidade que você está tendo agora. Você está numa terra de crescimento. Você está numa terra, querido, onde tem uma voz de comando. O Espírito Santo é a voz de comando desse lugar. Você não precisa obedecer ao pastor, obedeça ao Espírito Santo, você vai estar em obediência ao pastor. Obedeça ao Espírito Santo, você vai estar em obediência à palavra. Obedeça ao Espírito Santo, você vai estar em obediência a Deus. Obedeça ao Espírito Santo, essa voz que fala no teu coração. Não se entregue aos seus prazeres, não entregue aos seus desejos, às suas intenções. Se entrega no altar de Deus e deixa Deus fazer morada em você, e deixa Ele te conduzir para onde Ele quer te conduzir, deixa Ele te usar como Ele quer te usar. Para de barrar a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Não fica, filho, limitando o agir de Deus. Deixa Deus fluir como um rio de águas vivas do teu interior. Deixa essa alegria de Deus romper. Você não é um poço que as pessoas vão tirar água em você. Você é uma fonte que jorra para a vida eterna. O Espírito Santo, Ele é uma fonte que jorra através de você para a vida eterna. Nós não podemos limitar, amado, o agir de Deus. É por isso que nós temos que buscar o conhecimento de Deus. A Bíblia diz, conheça-o e prossiga em conhecê-lo. Existem coisas que Deus só vai fazer na tua vida quando você tiver conhecimento delas. Existem coisas que Deus só vai realizar na tua história quando você tiver capacidade de entendê-las. Deus não trata com pessoas imaturas. Deus não trata com pessoas irresponsáveis. Deus trata com pessoas que sabem exatamente o que está acontecendo. Sansão, ele tinha uma certa melancolia. Ele ficava buscando culpas. Aconteceu isso por causa disso, por causa daquilo. Até o dia que ele descobriu que ninguém podia mudar a história dele, a não ser ele. Ele recebeu, quando nasceu, esse dom. Ele recebeu, quando nasceu, a vocação. Ele recebeu de Deus a orientação de se manter na posição. O que ele recebeu de Deus deveria ser guardado em Deus. Há uma geração se deitando com Dalila. Há uma geração que vem à igreja, mas o seu coração está preso em Dalila. Quem é Dalila, pastor? Dalila é os prazeres. Dalila é os momentos que parecem ser bons, que a vida proporciona, que nos afastam da vocação de Deus, que nos afastam do chamado de Deus. Amigo, você pode ser feliz na vocação de Deus. Você pode ser um ministro do Evangelho feliz.
Independente se você nunca vai estar numa igreja grande, nunca vai ministrar num congresso grande, mas você pode ser feliz com aquilo que Deus tem dado a você. Eu conheço pastores de igrejas grandes que não são felizes. Pastores de igrejas grandes que não encontram felicidade. Mas eu conheço ministros do Evangelho que passam lutas financeiras, mas que são felizes. Hoje, eu estava aconselhando um pastor de uma igreja grande. E ele chorando me disse: pastor, eu estava em Itajubá num grande congresso. Eu cobrei só a gasolina para ir pregar. O meu amigo congressista que estava lá cobrou R$500 e 200 da gasolina. E ainda disse que eu sou bobo por não ter cobrado. Eu tenho sido muito criticado por não cobrar para levar a mensagem. Eu trabalho a semana inteira e vou pregar fim de semana, ele me disse. E os caras vivem pregando de igreja em igreja, estão de carrão. Eu não cobro nada. Mas eu sou muito ferido e atacado por isso. E ele disse assim: pastor, seja sincero comigo. Eu estou errado de não cobrar? O que eu tenho que fazer a partir de agora, pastor? Me aconselhe, eu ainda sou muito humilde, eu não tenho conhecimento dessas coisas. O que eu tenho que fazer, pastor? Sabe o que eu falei para ele? Você não tem que fazer nada. Deus vai fazer tudo que você precisa. Deus vai levantar pessoas que você não vai precisar estabelecer preço. Elas vão ofertar na sua vida. Elas vão ofertar no seu ministério. Logo você vai poder parar de trabalhar e só viver disso. Mas você nunca vai precisar estabelecer um valor para ir ali ou para ir aqui. O próprio Espírito Santo vai mover os lugares para as pessoas ofertarem você. Não faça da casa de seu pai uma casa de comércio. Esse lugar não é covios de ladrões, disse Jesus. Nós temos uma geração de pregadores que fizeram das tribunas covios de ladrões. Vão de igreja em igreja e levantam ofertas para eles mesmos. Hoje, o irmão veio me contar chorando que a igreja dele anunciou um grande evangelista. No culto de domingo estava um monte de líder das igrejas lá por causa dele. E o cara não veio. Falou que não podia vir, que pegou trânsito de São Paulo para cá. Aí o mesmo cara: não, eu vim de São Paulo para ver ele pregar aqui, não tinha trânsito não. Aí depois foram descobrir que ele não pôde vir, que ele foi para uma igreja maior. Por que será? Que ele quebrou um compromisso para ir para uma igreja maior. Porque são sanções, atraídos por Dalilas, atraído por dinheiro, por fama, por prazeres. Nós não podemos ser uma geração atraída pelas paixões terrenas. Querido, mais vale um minuto na presença desse Deus que 1000 dias a tendas de Quedar. Eu não sei se você entende isso, mas o Salmo 27 diz assim: olha, mais vale um dia na casa do meu Deus do que 1000 lá fora. Deus está dizendo, amado, que existem coisas que você só vai poder experimentar na presença dEle. E não importa o tempo, não importa a condição, dentro do Kairos ou dentro do Cronos, importa que Ele é Deus na tua vida. Ele pode fazer a diferença em todas as áreas da sua vida. Ele pode te restaurar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Ele tem o poder, Ele está no controle, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é todo poderoso, Ele é todo presente, Ele é todo conhecedor da vida. E é por isso que eu quero que você levante a sua mão agora, querido. Ele quer trazer vida sobre você, Ele quer trazer um verdadeiro avivamento sobre você. Ele tem um alinhamento para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Ele fazer, querido. Não há nada que você possa fazer. Deixa Ele fazer por você. Deixa Ele mover você. Deixa Ele liberar o conhecimento que Ele quer que você tenha dEle hoje, em nome de Jesus. Deixa Ele fazer, filho. Ele quer fazer. Ele pode fazer. Ele é Deus.
o teu Deus. Ele pode fazer. Abraão, terás um filho, Abraão. Tu és pai de nações. Terás filho, Abraão. Ele pode fazer. Terás filho, Ana. Terás filho. Eu libero essa palavra de Deus para a tua vida. Você vai gerar filhos. Você vai gerar discípulos, querido. Você tem que gerar pessoas. Não seja um Sansão. Andou sozinho, não teve discípulos. Gere discípulos. Gere filhos. Ensine as pessoas. Mostre para elas o caminho. Não queiram que elas sejam menores do que você. Ore para que elas sejam melhores. Seja um Jesus que diz assim: olha, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Mostre para essas pessoas que elas podem ir mais longe do que você. Em o nome de Jesus, amado, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Deus vai liberar potencial na tua vida para você ir muito mais longe do que você imagina. Em nome de Jesus. Espírito Santo, é com você. Não há nada que nós, por nós mesmos, podemos fazer. Há alguns aqui, Espírito Santo, que o cabelo voltou a crescer hoje. Ajude-os. Alguns aqui que estavam cegos, Senhor, mas eles vão pelo toque das mãos agora. O Senhor vai liberar sobre eles uma unção nova. Há muitos aqui, ó Pai, que já não estavam acreditando mais, estavam sem esperança. Hoje é noite de uma esperança nova. Hoje é noite de uma restauração, Pai. Hoje é noite de um alinhamento, de um novo na vida deles. Hoje é noite de vinho novo nesta igreja. Hoje é noite de um verdadeiro tocar do Teu Espírito sobre os Teus filhos. É um novo tempo, Pai, que o Senhor está marcando, em o nome de Jesus. As eiras se encherão de trigo, os lagares se encherão de vinho. Haverá uma nova unção, querido, sobre você. Toda vez que você decide crer, é liberado sobre a tua vida uma nova esperança. Paulo disse que a esperança que se vê não é esperança. Como alguém vai esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, porque cremos que Ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Isso é fé. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu não posso ver, mas eu creio. Eu não posso ver, mas eu creio. Eu não posso sentir, mas eu creio. Eu não posso tocar, mas eu creio. Deus está no controle, amado. Creia somente e verás tu a glória de Deus. Oh Espírito Santo, nós cremos e por isso anunciamos. E por isso temos anunciado. Em nome de Jesus, se coloca de pé, querido. Eu quero orar por você agora. Estenda a sua mão para frente em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui está as mãos. A palavra diz que toda obra do homem será realizada pelas mãos. O templo não podia ser construído por Davi porque as mãos dele estavam manchadas de sangue. Foi o Senhor que disse: as obras que o Senhor está fazendo são mantidas porque todas as marcas que Jesus recebeu em terra se apagaram, se perderam. As únicas que ainda se mantêm são as marcas da mão, porque ainda é uma obra que está sendo realizada. O sangue ainda fala sobre o propiciatório, papai.
Eu peço ao Senhor que hoje seja colocado nas mãos de cada um aqui, ó Deus, esta posição. Sansão disse: lembra de mim, Pai. Lembra de mim, Senhor. E hoje, Deus, o Senhor vai estar colocando na mão de cada um aqui, Pai, em memória, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor prometeu. Tem coisas, Pai, que eram para ser realizadas já, mas tem pessoas que fecharam as mãos para o Senhor. Há homens e mulheres que fecharam as mãos. Isso é profético essa noite. Eles abriram as mãos, Pai. Faz milagres na vida da tua igreja. Realiza milagres, Deus, pela palavra. Usa os teus filhos, ó Pai, poderosamente. Espírito Santo, lembra agora cada um. Lembra cada um de onde erraram, de onde falharam. Traz a memória de cada um, Pai, os erros, as falhas, para que eles possam pedir perdão no altar hoje. Tem muita gente que falhou, que errou, mas que até hoje não veio pedir perdão no teu altar. Por isso que a vida de muita gente está travada, Deus. Isso é uma direção tua nessa noite. Há falhas que ainda estão, Pai, pendentes. Há pecados que o Senhor não perdoou, porque não vieram pedir perdão, papai. Há pecados, ó Pai, que não podem ser perdoados. Há erros que não podem ser consertados, porque essas pessoas se trancaram com eles e não vieram no teu altar confessar. João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Amado, a questão aqui não é negociar com o pecado. Mas se você pecou e se você errou, o único lugar de fazer a tua vida voltar a andar é pedindo perdão no altar do teu Deus, filho. A única maneira de fazer as coisas voltarem a acontecer, filho, é que nem Sansão: lembra-te de mim, papai. Eu errei, eu falhei, me perdoa. Essa noite é uma palavra para o teu coração isso. Vir para o altar de Deus é mostrar o seu coração para Ele por dentro e falar: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu errei nisso, eu errei naquilo. Eu não vim no teu altar, eu não me consertei, eu achei que era bobagem minha, que não precisava vir consertar. Você que negligenciou, não fez o que devia fazer, fala com Ele agora. Peça perdão para Ele agora. Ele quer te perdoar, filho. Ele te ama. E você está sofrendo porque você se trancou com isso. Você continua insistindo com isso. Você continua com o coração de pedra. Não tem se abrido à presença dEle. Deixa Ele fazer a obra hoje na tua vida. O Espírito Santo bate, querido. É você que abre a porta, Ele entra e faz morada. Hoje você pode abrir o teu coração. Hoje você pode falar com Ele e ser sincero. Não há melhor lugar para isso do que na casa dEle. Não há melhor lugar para isso junto às pessoas que amam Ele. Não existe lugar melhor, amado, para você rasgar o teu coração e pedir perdão para Ele do que na presença dEle. Volte para a sua casa hoje. Se há áreas da sua vida que está parado, porque você precisa colocar em dia com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua casa. Peça perdão à sua família hoje, peça perdão aos seus filhos, peça perdão aos seus pais, peça perdão porque você sabe o que você fez. A tua vida tem que voltar a andar, ela não pode ficar parada. Eu não quero que a minha vida pare. Eu não quero que a vida dessa igreja pare. É por isso que nós vamos continuar. Nós vamos continuar, querido. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar. Eu decidi uma coisa em Deus. Eu estou seguindo a caminho de dias melhores.
Diga isso para o seu irmão. Eu estou seguindo a caminho de dias melhores. E você? Amado, nós estamos seguindo a caminho de dias melhores. O Evangelho proporciona isso. Jesus proporciona isso. Amém? Amado, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam na tua vida, amado, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, sem dar uma palavra de vitória. Quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui para adorar esse Deus, em nome de Jesus. Aleluias.